Doutor, eu vou iniciar então, né? Agradecer o convite. É sempre uma satisfação poder representar esse colégio, estar nesse grande evento. Doutor Marcos, tive grandes referências, é um prazer tê-lo aqui. E se juntar com esse grupo de conselheiros, doutora Suzana, doutor Milton, o doutor Odinei, o doutor Fernando Mariano também, que está na sala. Então, é um grupo seleto aí de conselheiros, presidentes, de presidentes de comissão aí de São José do Rio Preto, presidentes de subseções, diretores. O time aqui é dos melhores possíveis. Então, é com um grande prazer que eu participo. Gostaria de cumprimentar a todos e desejar uma excelente palestra, doutor Marcos. E podem contar sempre com o nosso colégio de presidentes para contribuir, principalmente nesses grandes eventos, né, Marcelo? Que eu tenho certeza que foi muito bem preparado pelo presidente e conto sempre com a nossa humilde colaboração. Muito obrigado. Bom, acho que com a abertura do presidente Marcelo Zoff, podemos iniciar, doutor Lucas de Oliveira? Sim, podemos iniciar. Bom, o doutor Marcos Flesch, especialista em fusões e aquisições, um grande advogado, renomado, de um escritório muito importante de São Paulo, se dispôs a vir falar hoje para a gente de um tema interessantíssimo e importantíssimo, que é fusões e aquisições em sociedades de advogados. Nós sabemos que depois da sociedade unipessoal, com a formalização da advocacia, vários colegas se formalizaram os seus escritórios e começaram a se unir um com o outro já formalizado. E é muito importante, né, observar nesse momento de se unir, ou por necessidade de crescimento, ou por necessidade de alguém especializado no escritório, algumas regras, alguns cuidados. E o Dr. Marcos está aqui hoje para falar com a gente, passar para a gente o que seria importante ser observado nesse momento, além de outros cuidados e cautelas mais que os advogados devem ter quando se unirem em sociedades ou fizerem operações de cisão, transformação, tudo mais. Doutor Marcos, a palavra é sua. Eu acho que caiu a conexão. Aqui ao presidente Marcelo. Vocês me ouvem? Agora sim. Então, eu queria agradecer, antes de mais nada, ao presidente Marcelo Henrique, né, pelo convite, pelo espaço para a gente conversar aqui sobre o assunto. Tenho muito apreço aí pela subseção. O presidente Marcelo Zoff também do colégio, né? Queria agradecer bastante, especialmente a você, Lucas, que organizou e a gente conversou bastante sobre esse projeto aqui. Então, eu queria também agradecer, no seu nome, toda a subseção. E não posso deixar de agradecer a presença aqui, que me honra, né, dos meus colegas conselheiros, né, do Dr. Odinei, do Dr. Fernando, do Dr. Milton e a doutora Suzana, que eu agradeço bastante a presença aqui. Espero não representar mal o nosso conselho aqui na conversa. E a conversa, ela é bem isso, né? A intenção é que ela seja uma conversa mesmo. A minha ideia aqui é falar um pouco sobre o contexto geral em que acontece fusões e aquisições dentro da sociedade de advogados, alguns elementos aí básicos, mas mais como um start aí para dar um ânimo em alguns aspectos específicos para puxar assuntos que interessem mais aos participantes aqui. Então, a ideia é que todos possam contribuir com conhecimento, também com as perguntas, e a gente, a partir daí, faz uma conversa bacana, que eu entendo que a expectativa aí é que a gente consiga aí, falar aí por 1 hora e meia, o tempo que vocês quiserem, estou aqui à disposição, mas esse é a expectativa aí, né? Então, o ponto que eu acho que é importante a gente começar falando um pouco, e lembrando que eu sou também membro, né, presidente da Comissão de Sociedades de Advogados, da OAB de São Paulo, e isso a gente discute e vê todo dia, e é importante sempre frisar, né? A sociedade de advogados, ela tem o nome de sociedade, mas ela é uma sociedade que não é uma sociedade comercial. Ela tem uma natureza ímpar, ela não tem a natureza do comércio,
ela também não tem a natureza de uma sociedade civil pura, padrão. Ela é uma sociedade específica, com a natureza prevista em lei, no Estatuto da Advocacia, e ela tem algumas limitações extremamente relevantes e também algumas prerrogativas extremamente relevantes. Então, não podemos confundir sociedades de advogados com sociedades normais, sociedades comerciais. Esse é um ponto essencial, porque muitas vezes a gente discute, né, algumas limitações, por que a sociedade de advogados não pode fazer uma série de investimentos em marketing, publicidade de um jeito ou de outro, por que a gente não pode exercer mais livremente a captação de clientes, por exemplo, enquanto outras sociedades de prestação de serviços assim o fazem, né? Qual a grande diferença final entre uma sociedade de arquitetos que prestam serviço, uma sociedade de contadores, auditores que prestam serviço, uma sociedade de pessoas que fazem customização de software que prestam serviço, e uma sociedade de advogados? Porque eles têm essa liberdade e nós não. E nós não temos essa liberdade porque nós temos muita responsabilidade no trato com o cliente. Nós temos uma relação que é única com o cliente. A sociedade de advogados e dos advogados como pessoas físicas, isso se transfere para a sociedade. Nosso papel é um papel único dentro da sociedade, sociedade como Estado, né, dentro da sociedade brasileira, assim como em outros países. Isso é reconhecido pela Constituição, reconhecido pelas leis especiais que se aplicam a nós e pela lei especial que se aplica também na sociedade. Então, é o único tipo de sociedade que não tem registro em cartório civil, também não tem registro de junta comercial. Quem registra e cria a sociedade, certidão de nascimento, quem emite é a própria OAB, e dentro da Comissão de Sociedades. Então, é um reconhecimento da nossa peculiaridade, né? Um reconhecimento de que nós nos regulamos dentro do que é previsto em lei, e também é um aspecto relevante a ser considerado quando a gente fala eventualmente, em fusões e aquisições. O termo fusões e aquisições, na verdade, ele vem do inglês, né, mergers and acquisitions, e a gente, como gosta de tudo que vem em inglês, a gente usa um termo parecido, mas o termo fusões e aquisições não se aplica tão bem quando a gente fala ao que acontece de fato aqui no Brasil, né? Fusões, a fusão em si é um ato societário típico, né, previsto especificamente, que você faz a junção de duas sociedades, as duas formam uma nova, ou enfim, de uma forma ou de outra, você acaba tendo uma combinação de negócios que é especificamente prevista na lei. Aqui no Brasil a gente faz muito poucas fusões, o que a gente faz normalmente são aquisições, são aquisições, e aí saindo da sociedade de advogados, né, de uma empresa por outra, ou incorporação de empresas. A fusão em si, por uma série de dificuldades que ela traz, inclusive no relacionamento com clientes e tudo mais, ela é evitada. Então, na verdade, o que a gente tem na prática, e para discutir aqui hoje, são questões relacionadas justamente eu vou chamar aqui, combinações sociedades, né? Até porque fusões traz um aspecto um pouco mais geral, amplo. Eu acho que é bacana a gente começar a delimitar aqui um aspecto mais específico de sociedades. O que a gente tem, na verdade, são combinações. Do inglês também vem o termo business combinations, né? Combinações de negócios. E aqui eu acho que não é tanto combinação de negócios, de novo, pela nossa peculiaridade, mas são combinações de sociedades. E, na verdade, o escritório em si, qualquer escritório que não seja unipessoal, já traz em si essa combinação, porque a nossa contribuição para a sociedade, como advogados, para a sociedade pessoa jurídica, ela é mais do que em uma sociedade, eu vou chamar de padrão comercial, é mais que uma contribuição de capital, né? Às vezes a contribuição de capital é até irrisória, tendo em vista a sociedade em si. Ela é mais do que uma contribuição pura de serviço. Ela é uma contribuição que une toda a nossa capacidade de gerenciamento de pessoas, de gerenciamento de processos, de prestação de serviços à sociedade e aos clientes da sociedade, a supervisão de diversos outros elementos que podem ser sócios ou não, a coordenação desse trabalho e também uma contribuição de capital, né? E não por outro motivo que a gente pode ter claramente sócios que são sócios
que a gente pode chamar de capital para essa finalidade, e também sócios de serviço. São reconhecidos pela OAB e pela lei como possíveis formas de haver sócios. E essa associação entre sócios, especialmente os sócios de capital, ela é tão complexa quanto qualquer associação entre sociedades comerciais comuns, porque o advogado ele traz em si as diversas capacidades, né, competências para exercer sua própria profissão e gerar daí a remuneração e o que seria aí na sociedade o faturamento. Então, no meu ponto de vista, a junção aí de mais de um advogado para formar uma sociedade, às vezes ela é tão ou mais complexa que a junção de duas sociedades já existentes para formar uma nova sociedade maior. E aqui a ideia, e aí, obviamente, quando a gente fala em juntar duas sociedades para formar uma maior, a gente também fala do oposto. Eventualmente, às vezes, a gente tem uma sociedade que não deseja mais ter todos os sócios, ou que se faz uma cisão, que também não é uma figura muito comum, a cisão, mas existe, em duas sociedades. Já tivemos caso de uma sociedade da origem a 3 sociedades diferentes, 4, eventualmente, dependendo dos motivos que forçaram, né? Então, estamos falando de idas e vindas, e quais são as regras que se aplicam a isso, quais os momentos que a gente vive, como é que a gente consegue evitar surpresas, né? E fazer essa prestação de serviço ao nosso cliente, não ter qualquer tipo de risco aí em função da gestão de escritórios ou da mudança dos escritórios. E aí, falando um pouquinho da gestão, eu acho que é importante ressaltar um aspecto só. A gente sabe que a gestão é uma questão complexa, as sociedades maiores têm mais gente ajudando nesse aspecto, sociedades menores, eventualmente, unipessoais, têm até uma certa limitação de tempo que o sócio pode gastar com isso e tudo mais. Mas tem um aspecto de gestão que eu acho que ele tem até influenciado nas fusões e aquisições. Talvez, se vocês tenham interesse, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que é a tecnologia. Né? Hoje em dia, a tecnologia tem transformado a forma de prestar o serviço, tem transformado a forma de serviço ser percebido, enfim, o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Essa nossa reunião para conversa por meio de meios virtuais aqui, né? É uma prova que todos aqui têm acesso à tecnologia, né? Todos aqui conseguem fazer uma gestão dessa tecnologia, mas ela tem um custo, né? E uma das vantagens da tecnologia é justamente permitir ganho de escala, né? Ganho de tempo, performar mais serviços, ganhar agilidade em alguns aspectos, e isso fala bem com sociedades e ganhos que isso traz a um exercício coletivo aí mais do que um individual, né? Embora ela traga também ganhos do ponto de vista individual. Então, esse é um aspecto que a gente percebe que tem sido cada vez mais relevante, e esse ganho ele vem acompanhado de um custo. Hoje, a gente diz no escritório que a gente tem 2 grandes sócios, né? De maneira geral. O sócio majoritário do meu escritório, pelo menos, é a União, né? Ela que leva a maior parte das receitas. O segundo maior sócio, hoje em dia, é a Microsoft e seus parceiros, né? Você tem todas as licenças, todos os softwares, todos os CRMs, mais acompanhamentos, mais, enfim, todos sempre cobrados em dólar, né? Sem dia de atraso. Então, hoje, o segundo sócio majoritário aí é a Microsoft. Depois entram os advogados, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, quanto mais você consegue usar a escala e dividir esse custo em mais volume de trabalho, mais sócios, mais volume de trabalho, esse tem sido, acho que, também um fator importante para a gente ver algumas... E junto com isso, acho que o Dr. Lucas já colocou no início, vem uma inovação que agora não é tecnológica, mas é um reconhecimento que a gente teve em 96. Deixa eu ver aqui, a lei é de 96. Desculpa, 96 não. A gente vai ficando velho e perde as décadas, né? 2016. A lei é a Lei 13.247 de 2016, que permitiu que a sociedade de advogados fosse também unipessoal. Então, é uma lei que está fazendo agora 5 anos.
A gente viu uma mudança muito grande no perfil de sociedades na Comissão de Sociedades de Advogados de São Paulo. A gente tem levantamentos periódicos, já percebemos que as sociedades unipessoais em São Paulo são numerosas, muito mais numerosas que no restante do país. E hoje, inclusive, elas estão basicamente equivalentes e até um pouco mais em número do que as sociedades pluripessoais. Elas, hoje, a gente tem no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, mais de 30 mil sociedades. Esse número tem crescido progressivamente, constantemente, né, com as sociedades pluripessoais, mas tem tido um crescimento potencializado, quase que exponencial, das sociedades unipessoais. E esse crescimento vem naturalmente dessa percepção de que o mundo hoje exige uma formalização em termos de relação jurídica que fica muito mais fácil até pelos sistemas, pelos SAPs das empresas, dos clientes e tal. Para quem precisa de pessoa jurídica, fica muito mais fácil você ter um CNPJ do que um CPF, né, para ser prestador de serviço para os seus clientes. Tem uma série de questões de organização mesmo, organização de espaço, organização de relacionamento com fornecedores, com os clientes, como eu disse, e outras questões relativas à gestão do escritório, que tem mais facilidade na pessoa jurídica do que na física. E também, naturalmente, vai junto com isso uma questão tributária. A questão tributária não só na tributação da receita, que é bastante diferente da pessoa física como na jurídica, como também o reconhecimento de alguns gastos que podem afetar aí a tributação, né? Que você não consegue reconhecer na pessoa física, porque o Brasil não é como alguns outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que reconhece como dedução na pessoa física custos profissionais, né? Porque a gente tem uma limitação muito grande a isso, então você acaba não tendo o reconhecimento das suas despesas, só das receitas na pessoa física, o que gera, obviamente, uma tributação maior. Então, são diversos aspectos aí que levaram para as sociedades unipessoais que têm crescido bastante. E essa última percepção que o Dr. Lucas levantou também, que algumas sociedades unipessoais têm procurado unir esforços, né? E não só unir esforços de maneira esporádica, pontual, e não também só de maneira formal, porque de maneira formal existe a possibilidade de você formar uma associação entre sociedades unipessoais, né? Essa tem sido também uma flexibilidade que a OAB construiu e conseguiu formalizar e é registrada na própria OAB e é reconhecida para todos os fins e efeitos, não só para a justiça trabalhista, como para questões tributárias e tudo mais, que acho que é uma questão também de interesse e associação. Mas mais do que isso, um passo além disso, é realmente você não ter mais sociedades unipessoais e formar uma pluripessoal. Isso tem sido uma consequência, talvez, do amadurecimento das pessoas que formaram sociedades unipessoais e percebem que é benéfico ter uma sociedade de advogados e aí busca uma sociedade maior que se estabeleça de uma maneira a atuar em diversas frentes, né, com um só advogado, não só em diversas áreas, mas diversas frentes de relação com clientes e tudo mais, mas também pelos pontos que a gente estava falando, né, tanto do ponto de vista de ganho de escala, quanto do ponto de vista de capacidade de investimento e tudo mais. Então, esse é o contexto que eu acho que a gente tem para discutir hoje. A gente tem um contexto que traz aqui um amadurecimento, uma sofisticação mesmo no relacionamento com os clientes, que tem sido cada vez mais, no meu ponto de vista, pelo menos, tem cada vez mais valorizado a possibilidade de demandar serviços com uma só sociedade, sendo atendido por mais de um sócio, né? Então, uma relação mais simples do ponto de vista de buscar o serviço. Ele só precisa confiar em um grupo de pessoas e não nas pessoas isoladamente, né? E essa confiança é fundamental, como a gente sabe. Mas a discussão de eventualmente o desfazimento das sociedades, que tem tomado grande repercussão aí recentemente, algumas decisões judiciais, e muitas decisões que a gente não vê porque elas são tomadas por meio de arbitragem, né? A gente, aliás, aproveitando para fazer um merchan aqui, nós somos a única seccional da OAB, né, a seccional do Estado de São Paulo, que tem dentro da sua comissão de sociedades uma câmara de arbitragem, uma câmara de mediação e arbitragem,
que busca justamente dirimir questões entre sócios e entre sociedades também, se necessário, ou pela mediação, evitando aí, né, a discussão com o antagonismo que a arbitragem, o judiciário traz, mas também evitando o poder judiciário, né, de maneira a permitir aí uma discussão bastante técnica e dentro da própria OAB, sem intervenção, obviamente, da OAB, né, são nomeados árbitros, existe uma lista de árbitros, e essa discussão ela tem sido vista como mais rápida, mais técnica, confidencial, o que também é importante para advogados, então tem sido um bom mecanismo aí, está à disposição de todas as sociedades, a Câmara de Arbitragem da Sociedade de Advogados da OAB de São Paulo. Doutor Lucas, eu acho que esse era o contexto que eu queria trazer para a nossa discussão, para a nossa conversa. E aí algum ponto que o doutor achar que a gente deve expandir, senão o que eu tinha em mente era a gente abrir para conversa mesmo, e cada um colocar aí a pergunta que tem, e a gente poder ir comentando e trazendo outros assuntos aí dentro do tema. Sim, doutor Marcos, muito esclarecedor. Nós tínhamos conversado por telefone, né? Várias dúvidas surgem, né, para os advogados que se formalizaram. Eu sou da época, eu me formei numa época que a gente começava sozinho advogando, não pensava de início numa formalização, começava naquela loucura, ia recebendo seus honorários, só pensava em se formalizar depois de um bom tempo. E hoje não, hoje eu vejo que o pessoal se forma, já tem a possibilidade de abrir a sociedade unipessoal, começa já formalizado, certinho, CNPJ, com aquela estrutura que pode emitir uma nota fiscal, ainda bem, né? E o pessoal já começa com o pé direito. É muito interessante o tema, porque eu tive agora no começo do ano 2 consultas de colegas, uma sobre a união, né? A fusão entre 2 escritórios, e outra de uma cisão, né? De 2 sócios que estavam, né, se desligando. As dúvidas foram várias, porque não é comum, né, vermos esse tipo de operação acontecer em sociedades de advogados. Uma dúvida que surgiu, doutor Marcos, eu gostaria que nós pudéssemos trabalhá-la aqui para os colegas, se possível, numa operação dessa, onde vão se unir 2 escritórios, quais seriam as cautelas que deveriam ser tomadas pelos sócios com relação a essa união? Eu digo com relação à carteira, com honorários de sucumbência, com honorários contratuais. Como ficaria isso? Seria necessário fazer um acordo de cotistas? Aconselhável fazer um acordo de cotistas? O que o doutor acha sobre isso? Lucas, abrangindo a sua pergunta, como se procede isso juridicamente também, né, em termos de fusão, essa fusão de contratos de sociedades? Esse é um aspecto interessante, né? Eu acho que antes de mais nada, a gente precisa lembrar que a fusão de sociedades de advogados ela é um assunto extremamente sério e tem que ser levado com cautela, inclusive porque, diferente de outras sociedades, a responsabilidade dos sócios ela é solidária e é ilimitada, né, com relação ao exercício da profissão. Isso, aliás, é um requerimento, né, para a Constituição da sociedade, os sócios declararem que eles têm conhecimento que é uma responsabilidade ilimitada com relação ao exercício da profissão, e ela é solidária. Obviamente, depois pode caber regresso e tudo mais, mas, enfim, ela é solidária. Então, quando a gente junta duas sociedades ou 2 sócios, dois advogados que querem formar uma só sociedade, eles têm que estar certos de que eles encontraram a pessoa certa. Acho que essa afinidade é a primeira cautela. Eu acho que essa confiança, não só confiança técnica, né, que essa é um pressuposto, mas a confiança de que existe um horizonte parecido, uma forma de atuar que seja harmoniosa entre as partes, que enfim, e que exista uma confiança pessoal entre os sócios, por maior que seja a sociedade, ela continua sendo a primeira cautela que a gente precisa ter. Não dá para você admitir sócios ou formar a sociedade com pessoas que você não tenha intimidade e confiança. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação às sociedades que já existem, assim como em qualquer outro M&A, né, qualquer outra fusão e aquisição que a gente faz aí com relação a companhias até abertas e tudo mais, e outros processos aí de combinação de negócios, uma combinação de sociedades e advogados também exige conhecer um pouco se existe algum esqueleto dentro da sociedade. Sociedades
Advogados também podem ter problemas, não só financeiros, como contingências, questões que não são nem às vezes nem conhecidas pelo próprio advogado, por uma questão ou por outra, ou às vezes são conhecidas, mas não se materializaram, mas podem vir a se materializar no futuro. As questões podem ser tanto tributárias, e isso não é incomum, porque a gente tende a ser um pouco mais informal quando a gente tem uma sociedade que é só nossa, né, do que quando a gente tem uma sociedade com várias pessoas, então a gente tende a, eventualmente, não prestar tanta atenção a que o registro contábil exatamente a ser feito no regime de competência ou de caixa. Às vezes o próprio contador está acostumado com o regime da pessoa física de caixa, quando muda para competência não dá tanta atenção. Isso tem efeito tributário, o regime de apuração do lucro, a questão da contratação de pessoas, mesmo outros advogados com CLT, então tem uma questão de contingência, eventualmente contingência trabalhista, né? Esse é um ponto que é sempre complicado discutir se o advogado deve ser pela CLT ou não, quando que ele é associado, quando que ele é advogado CLTista, quando ele é sócio. São pontos extremamente importantes para você ter essa diferença e podem criar contingência para a sociedade. Então, quando a gente junta duas sociedades de advogados, um dos pontos também é conhecer possíveis contingências, né, que a gente chama de due diligence, né? Entender o que pode ter de histórico, que eventualmente vai aparecer só dali a um mês, ou um ano, ou 3 anos. Não dá para saber. E se for aparecer? E aí definir responsabilidades, né? E junto com o lado ruim vem o lado bom também. Quer dizer, além do histórico, existe um histórico de possíveis ativos, né? Tantos ativos contingenciais, ativos que podem vir a existir ou não, como ativos de fato. Então, a sociedade de advogados pode ter valores a receber de êxito já oferidos, que não foram ainda recebidos por uma questão ou por outra, porque existe, enfim, alguma discussão, já são ativos, e aí é mais fácil você entender a quem pertence, né, quem trabalhou no caso. E aquele caso, e os casos típicos em que a sociedade já trabalha 1, 2, 3 anos em uma demanda, tem um êxito possível, né, mas ninguém sabe o que vai acontecer, e 5 anos depois de formada a sociedade com outro sócio, o êxito se materializa e aí a quem pertence aquele êxito, né? Então, isso tudo precisa ficar claro, né? Óbvio que existe arbitramento, existe uma série de coisas, mas, via de regra, os honorários, por exemplo, de êxito em uma demanda, pertencem à sociedade, se a sociedade foi nominada na procuração. Então, essas questões todas são relevantes. E o que a gente percebe que a melhor cautela aí é justamente ter isso regrado, né? Ou no próprio contrato social, que é um lugar próprio para isso, ou questões mais complexas, ou questões que exijam uma confidencialidade maior, porque o contrato social, ele obviamente é um instrumento público, né? Ele é registrado no OAB, e eventualmente a sociedade tem que mostrar para terceiros aí que queiram, né, tenham interesse aí em entender a formalização da sociedade, sejam instituições financeiras, sejam clientes, enfim. Então, algumas questões que são mais, eu diria, íntimas, né, dos advogados, relacionamento de casos existentes, como dividir, como não dividir, a forma de remuneração para casos futuros e tudo mais, a gente costuma recomendar que seja feito justamente o acordo de cotistas, né? O acordo de cotistas, ele pode haver uma referência nele no contrato social, só citando que ele existe e que os sócios concordam em se submeter ao acordo de cotistas, ou mesmo sem referência, é um acordo que vale entre as partes, né? Sem a referência, ele não tem aquela execução específica, mais óbvia, que está na lei das sociedades anônimas, né? Que a gente pode aplicar aí por subsidiariamente, mas para essa finalidade, mas mesmo assim, um contrato entre as partes é válido, enfim, eficaz, e a gente pode usar isso. Isso ajudaria muito a resolver grande parte das questões que acabam chegando ou para arbitragem ou para o judiciário. Infelizmente, a gente tem um pouco a casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Então, a gente acha que, como todos os advogados que estão dispostos a ter sócios são razoáveis, são pessoas do bem, a gente nunca vai discutir, nunca vai ter uma falta de entendimento sobre esse tipo de assunto. Então, muitas sociedades não têm esses acordos cotistas, eu diria que a grande maioria não tem, mas é uma recomendação que a gente faz, que não só, ou se forem questões não sensíveis que possam ficar públicas sem problema nenhum, pode ser previsto no contrato social, sem objeção nenhuma, ou um acordo de cotistas para regular mais no detalhe isso. Acho que essas são cautelas importantes, além das cautelas de gestão, né? Entender desde o início quem vai fazer a gestão do caixa da sociedade, né? Quem vai fazer a gestão
financeira, nos diversos aspectos, cobrança de clientes, cada sócio faz o seu, vai existir um profissional da sociedade de advogados que vai ser um profissional, entre aspas, financeiro, responsável pela cobrança, pela gestão de recebíveis, pelas aplicações financeiras, quando vão ser feitas as distribuições, de que forma, que periodicidade. É possível a contratação, uma questão que às vezes surge, que é interessante, né? A gente às vezes nem pensa, mas quem define a contratação de estagiários ou de associados ou de advogados seletistas? A gente não admite contratação de parentes, não por nada, mas porque se a gente é uma cidade grande com vários sócios, eu não posso ter essa relação tão próxima que cria aí alguma parcialidade na condução da gestão do escritório, né? Então, são várias regrinhas discutidas que a gente tem como cautela, medidas de cautela fazer isso. E aí, a parte que o doutor José Luiz colocou, né, sobre como instrumentalizar isso, né, como implementar essa fusão. Porque são 2 contratos sociais, né? Aí, de novo, São dois contratos sociais, né? Pois é. A fusão em si, ela não é muito usada, né? A fusão encerra as duas e abre outra? Normalmente um dos sócios encerra a sociedade dele e entra na outra que já existe. Então, já aproveita sempre não precisa abrir uma terceira. Esse é o padrão mais usual. Pode ser feito também uma incorporação sem problema nenhum, até para aproveitar, eventualmente, contratos que já existem, às vezes algumas empresas para transferir os contratos, né, honorários, então você pode incorporar as duas, é uma incorporação simples das sociedades, a Comissão de Sociedades também registra isso, ou pode ser um sócio sair de uma sociedade, extinguir a sociedade, entrar na outra, mas aí ele tem que trazer todos esses ativos, né? Incorporação, quando estão falando de sociedades que já têm alguma história, ela faz mais sentido normalmente. Agora, o ponto central aí é que, só para lembrar, né, acho que todos aqui têm ciência disso, um advogado não pode fazer parte de mais de uma sociedade de advogados, na mesma seccional. Então, a opção de você ter uma sociedade unipessoal e formar uma nova sociedade com outros advogados, né, com outros sócios, e participar das duas, não é possível. Isso a seccional não registra. Você pode até fazer isso, já é permitido, existia uma discussão lá atrás, né, que a lei Estatuto da Advocacia de 94, né, 1994, agora você tem a década. Se você poderia ter mais de uma sociedade em diferentes seccionais. Hoje isso já está pacificado. Você pode ser sócio de uma sociedade em São Paulo e ter outros sócios, ter uma outra sociedade em Minas Gerais, Rio de Janeiro, etc. Então, você pode ter você tem essa possibilidade em seccionais distintas. Mas em São Paulo ou no Rio de Janeiro, você só pode ser sócio de uma sociedade de advogados e você fica vinculado a ela até você sair ou ela ser extinta por algum motivo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Marcos. Aliás, um prazer falar com o senhor. Parabéns pela brilhante palestra que o senhor está nos dando aí. Aproveitando essa situação da questão da impossibilidade de você ter uma atuação por mais de uma sociedade no estado de São Paulo, eu gostaria que o doutor colocasse para a gente essa questão da associação, que me parece ser uma forma até de você conseguir atuar com uma capitalidade maior, atuando em mais de uma área, eventualmente pela especialidade de uma e outra sociedade. Então, como é que estaria a associação nesse contexto? Doutor Marcos, pela ordem, doutor Marcos, só pela ordem, rapidinho, eu só quero fazer a apresentação do doutor Marco Kais, é o coordenador da nossa comissão da Sociedade de Advogados, aqui da nossa subseção de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo, doutor Marcos. Obrigado. Mais interações aí no futuro dentro das nossas comissões aí em prol das sociedades, né? A gente tem eu acho que a linha caiu aqui, vocês estão me ouvindo?
Foi restabelecido, doutor Marcos. Pode Agora sim. Ótimo, ótimo, obrigado. Então, primeiro eu queria agradecer ao doutor Marco aí, né, pela pergunta e espero que a gente tenha novas oportunidades aí para interagir, até pela natureza das comissões, né. Mas eu me perdi um pouco aqui na pergunta. A pergunta era? Diante dessa questão da impossibilidade de se atuar por mais... Das associações, né? E aí, como é que fica essa situação com a associação? Seria uma forma de alguma maneira, estar dando uma volta nessa proibição? Sem dúvida. As associações, elas são formalmente reconhecidas e registradas na Ordem dos Advogados, e elas podem ter formatos diferentes, né? E dependendo do formato, elas de fato podem até fazer as vezes de uma sociedade de advogados, mas o mais comum é que elas não sejam substituíveis uma pela outra, né? A associação mais comum é a associação de um advogado ou de uma pessoa, de uma sociedade unipessoal com outro escritório ou com um escritório, mas ela é voltada para prestação de serviços bem específicos, né, com um escopo claro. Então, como a gente, eventualmente, uma sociedade tem um advogado que precisa entrar com uma questão, uma demanda trabalhista, firma advogado, mas o advogado não tem aquela especialidade no escritório dele, né? Então, ele se associa, faz uma associação para aquele caso específico, tem essa flexibilidade. Esse claramente não substitui uma sociedade de advogados, né? Uma associação para trabalhar em conjunto naquele caso e estabelece a forma como isso vai ser dividido. A outra forma é uma associação que ela não gera uma relação de trabalho, mas ela gera uma contribuição constante de um advogado com a sociedade de advogados. Mas ela não gera uma exclusividade, por exemplo, ela não gera um número mínimo de horas, ela não gera subordinação nenhuma, ela gera só coordenação para certos trabalhos e por aí vai. Então, ela também é muito interessante, mas ela não cria uma remuneração baseada em lucro, né? Que para mim é uma distinção muito importante entre sócios. Sócios dividem lucro. Sócios não dividem nem faturamento e nem comissão e tudo mais. Eles dividem o lucro do exercício da advocacia como um todo, né? E, obviamente, esse lucro só vem de uma continuidade da gestão do escritório, enfim, de todos os casos como um todo, não de caso específico. Então, essa associação mais geral, em que a gente fala, olha, nós dois vamos nos associar, nós dois escritórios, né, escritórios unipessoais ou escritórios menores, e vamos associar para todos os fins e efeitos, e vamos gerir os nossos clientes em conjunto, e vamos dividir o resultado dos nossos clientes, que vem de todos os casos que a gente tiver, ela é menos comum e ela começa a gerar problemas como, por exemplo, alocação de despesas, alocação de funcionários e outras questões que são naturais a gente pensar na nossa sociedade, né? Seriam até um pouco mais naturais em algum tipo de consórcio, por exemplo, né? Que às vezes a gente vê que criam CNPJ único para ter esse tipo de possibilidade, né? Mas quando a gente tem duas sociedades separadas que têm uma associação tão ampla e tão genérica assim, se a ideia é dividir o resultado, no geral, e não só de um caso específico, ela começa a gerar questões que não são tão usuais. Ela, às vezes, começa a gerar a necessidade de ter uma entidade não constituída, quase, que vira uma pessoa jurídica não constituída, informal, para gerenciar essa relação entre as sociedades e gerenciar como coloco o resultado para uma, como coloco o resultado para outra, como que eu faço a divisão do caso X, Y, Z, senão você não tem a integração entre as duas. Então, se o objetivo, de fato, é integrar e investir e dividir despesas, responsabilidades, eu acho que continua sendo uma questão de constituir uma sociedade pluripessoal em conjunção. Ele é bem limitado no tempo, ou tem um escopo claro, é para aquele
para aquele aspecto, só para questões de direito administrativo, que eu não tenho aqui a especialização, então eu vou me socorrer sempre de você, a gente já tem uma associação para essa finalidade e tal. Mas, olha, eu tenho outros clientes que não estão aqui no escritório, eu toco outros casos, eu tenho associação com 3 outros escritórios, porque eu tenho uma penetração aqui nessa área que vários escritórios querem associar comigo, eu não restringe nada disso, pode associar com vários escritórios. Aí, de fato, a associação faz mais sentido. Então, eu diria que existe uma zona cinzenta, especialmente, a gente vê em alguns casos, pelos reflexos que uma relação ou outra podem ter. Nos reflexos, eu digo, de permanência das relações e tudo mais. Então, algumas pessoas elas não querem ser sócias, mas gostam da ideia de ter uma sociedade e encontram na associação uma forma de ficar no meio termo aí. Mas, no fim, não é a mesma coisa, gera algumas complicações aí. O ideal é a pessoa descobrir se, de fato, ela quer ser sócia daquele outro advogado, né, e ter a sociedade de fato, ou se ela tem que ter independência, tem que ter outros clientes fora da associação, eventualmente, tem que ter outros escritórios, tem que ter toda essa liberdade e não quer ter essa relação tão umbilical. Né? Então, é uma forma de organizar o trabalho, mas eu diria que ela é diferente de uma sociedade. Não dá para substituir uma pela outra. Muito obrigado. Mas também é uma tendência, viu? Só para deixar claro, é uma tendência maior, talvez como tentativa, né, como amadurecimento, fazer uma associação. E eu, por exemplo, já vi de colegas que fizeram associação, conviveram durante 2 anos da associação e evoluíram para uma sociedade. Então, isso também pode ser uma etapa, né, de aprofundamento do conhecimento e tudo mais. Eu acho que aqui a gente vê muito no interior, a gente vê vários escritórios que têm as suas áreas de atuação específicas, né? E, eventualmente, eles possam ter a possibilidade de fazer uma captação em áreas que não são próprias de sua atuação e aí encontrar um associado com quem não tem ainda não queira ter uma relação definitiva. Então, eu acho que realmente a associação aí se coloca como uma opção bem interessante. Né? Posso fazer mais uma Sem pergunta? dúvida. A gente teve... Lógico. Pode terminar o raciocínio. Só comentar, a gente teve um... Desculpe, só para terminar o ponto. A gente teve uma experiência recente de um colega que tinha tem um escritório extremamente conceituado em contencioso, em geral, em processo contencioso, né, aqui em São Paulo mesmo, e se deparou com um cliente que precisava de uma questão societária dentro de um contencioso extremamente relevante. E aí ele tinha um relacionamento com um escritório que não é o nosso, é uma escritório boutique também, com esse conhecimento específico, e eles se associaram formalmente para conduzir esse caso. Então, esse é um exemplo perfeito do benefício que pode ter, né, essa associação, porque ela já gera as receitas diretamente para os escritórios devidos, evitando aí uma dupla tributação, deixa claro a responsabilidade de cada um, deixa claro como vai ser dividido o resultado e tudo mais, e não cria necessidade de uma sociedade. Né? E aí, obviamente, a gente é criativo, vai criando as diversas variáveis, né, e formas de usar essas ferramentas. Mas, desculpe, doutor José Luiz, por favor. Na sua prática, nas suas experiências, a gente tem ouvido muitas discussões de sócios se desfazendo da sociedade, saindo da sociedade. Como o senhor tem visto essas partilhas de causas, discussões que a gente tem visto que hoje chegou até o judiciário, essas causas? Como é que o senhor tem visto isso na questão da prática? Porque isso aqui no interior não tem muitos escritórios grandes, mas pelo menos a gente tem que ter noção do conhecimento jurídico, né? Eu peço licença aos outros que estão tomando a liberdade de fazer pergunta aí. Imagina, lógico, até posso dizer que, infelizmente, eu tive um caso desse dentro de casa, né? Recente até, inclusive, com a saída de uns nossos sócios lá, e a questão acabou indo nessa linha de discussão. Então, eu não vou falar sobre esse caso específico, porque esse é muito umbilical meu, né? Mas, no geral, aliás, aproveitar a registrar aqui a presença e agradecer também do Dr. Marco Gussoni, nosso conselheiro, amigo do conselho, e está participando da palestra também.
A gente infelizmente, ou felizmente, não sei, não tem um grande número de precedentes no judiciário. Então, isso ainda é objeto de bastante discussão, né? O ponto de discussão mais complicado aí, no meu entendimento, é a falta de conhecimento do judiciário sobre sociedades de advogados por essa característica ímpar que ela tem. Então, questões de sociedades de advogados, ainda por uma questão de competência, né, definida pelo TJ, ainda vão para a discussão na vara de direito empresarial, por exemplo. E que juízes e os demais agentes lá estão acostumados a lidar com questões de sociedades comerciais, né? Mas pouco a pouco, e esse caso recente que a gente teve, foi agora decidido pelo TJ, há pouco mais aí de 10 dias, talvez, confirma isso, que a sociedade de advogados não tem vários elementos que sociedades comerciais têm. Em compensação, tem outros elementos que sociedades comerciais não têm. Então, primeiro, a regra geral mais importante numa dissolução que não tem um acordo acionista, nem um acordo de cotistas, não tem uma regra específica para um caso ou outro que se ingressou, judicial ou de alguma outra forma, é que as partes submetem aquilo que elas contrataram. Então, o que está no contrato social, entre as partes, é lei. O que está previsto no contrato social é obrigatória a aplicação. Se o contrato social, por exemplo, diz que as partes, o sócio que sai, ele vai ter o levantamento de um balanço especial para apurar os haveres dele, é isso que é feito. Se o sócio recebeu procurações de clientes só na pessoa física, a lei determina que a relação é entre ele e o cliente. Então, o cliente não é do escritório. Ele pode até atribuir a receita eventualmente do escritório, mas não é o cliente do escritório. Se o escritório que recebeu a procuração, o que vem daquele cliente é a receita do escritório e, eventualmente, entra para calcular os haveres que ele tem a receber. Mas a saída de um sócio, uma cisão ou uma saída de um sócio de escritório de advocacia, ela se submete ao que está no contrato social. Se o contrato social não tem nenhuma previsão sobre o assunto, a aplicação do Código Civil geral, que é do balanço especial. Balanço de retirada, né? Agora, se ele tem previsões, como, por exemplo, no acordo de cotistas, falando sobre a fórmula de calcular os haveres, fórmulas específicas, como considerar ações em andamento que estejam em nome do escritório, mas que tenham sido originadas por esse sócio, conduzidas por aquele outro sócio, por aí vai, isso é possível de se capturar nessa discussão. Se não houver isso, a grande discussão que hoje existe, no meu ponto de ver, é como que a gente define, dentro dessa apuração do balanço especial, a definição de como que os ativos da sociedade são representados. Então, de uma maneira mais pura, né, purista, o entendimento que eu tenho é que o ativo é aquilo que é ativo e não ativo contingente. Outros entendem que ativos contingentes também têm que ser considerados possíveis resultados futuros. E uma terceira parcela entende que, mesmo nesse tipo de apuração, eu tenho que levar em consideração elementos que são mais de sociedades comerciais. Então, por exemplo, calcular o goodwill, né, um fundo de comércio de uma sociedade de advogados, para que quem saia da sociedade de advogados leve esse intangível comercial para a sociedade de advogados que tenha investido em intangíveis aí possa ter. Essa última discussão sobre intangível, sobre avaliar uma sociedade de advogados com um padrão mais comum em sociedades comerciais, como fluxo de caixa descontado, como múltiplos de EBITDA, como, enfim, uma série de critérios aí que os bancos de investimento usam para avaliar a Petrobras, né? Não se aplica à sociedade de advogados, é outro mundo. Então, isso eu acho que já está muito claro, inclusive no judiciário, que esse tipo de ativo intangível, esse tipo de fundo de comércio, que o pessoal está chamando hoje em dia de goodwill, né? Tudo isso não se aplica à sociedade de advogados, não faz sentido você ter essa discussão. Então, a discussão hoje em dia tem ficado focada muito mais na questão de data de levantamento do balanço, forma de apuração do balanço e, eventualmente, determinadas demandas que não haja certeza sobre se elas são da pessoa física
ou da pessoa jurídica, do ponto de vista de patrono, né? Obviamente, quem exerce é sempre a pessoa física, mas se a procuração foi dada para física ou para jurídica, e como levar em consideração alguns dessas possíveis receitas no futuro. Se a gente for olhar do ponto de vista puro só, a gente vai ter que procurar os nossos auditores aí, perguntar como é que eles reconhecem isso como ativo na data de saída do sócio. Se eles não reconhecem como ativo, que de fato não reconhecem, não deveria haver nenhum pagamento por isso. A apuração de haveres é naquela data e ponto. Por isso que é muito recomendável ter o acordo de cotistas, porque isso nem sempre é o resultado mais justo, né, para os advogados. E, normalmente, eu diria que a grande maioria dos casos acaba havendo acordos, né, acaba havendo algum tipo de mediação aí, e se chega a um meio termo em que essa contribuição ou ela volta para o advogado, que ele leva o caso embora, se ele está tocando o caso, por exemplo, às vezes ele leva o caso embora, ou se arbitra aí um percentual da receita da sociedade, enfim, normalmente em discussões como essa, se existe um caso muito importante, aquele caso que faz a diferença, se discute isso. Mas, puramente, se existe uma sociedade de advogados com a especificação de que haverá uma apuração de haveres por balanço especial, o que tem que ser reconhecido são os ativos da sociedade naquele momento e ponto. Sim. Essa é a minha posição, né? De novo, se existem tantas posições assim, é porque a gente não sabe exatamente como é que vai ficar esse aspecto aí. Mas é isso que tem prevalecido, acho que essa tem sido a posição majoritária por enquanto. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta, até puxando aqui um gancho, doutor Marcos. Os acordos de cotista realizados por sociedade de advogado, eu consigo averbar na OAB à margem do registro do contrato social? Você consegue, mas não é necessário. Sim. Você consegue como ato societário, né? Consegue registrar, mas um acordo de cotistas registrado na sociedade já tem execução específica. Então, a não ser que você queira tornar ele efetivamente público, a menção, a existência dele no contrato social, no meu entendimento, é suficiente para que ele seja tido como registrado na sociedade. E aí qualquer terceiro que acesse o contrato social sabe que existe um acordo de cotistas e pode pedir, se necessário, acesso a esse acordo para checar alguma questão que seja relevante aí. Então, ele já se torna público e execuível aí perante com execução específica perante os sócios, né? Então, no meu entendimento, é factível de registrar, sim, mas ele vai um pouco contra o propósito, que é manter, eventualmente, essa intimidade, né, e essa sigilosidade. Às vezes eu penso numa iminência, né, de um litígio societário, às vezes, né, alguma coisa que esteja para, né, ter uma ebulição. Às vezes seria interessante, do ponto de vista da sociedade, fazer o registro para tornar público, para deixar mais claro, né, para aqueles que tenham, às vezes, curiosidade em saber o que está acontecendo, até mesmo o cliente, às vezes, deixar registrado, se não for um documento muito íntimo, né, se não trouxer ali muitas informações internas da empresa, né, um acordo de cotista mais superficial. Seria mais interessante, nesse caso, ter uma alteração de contrato social mesmo, né, do que um acordo de cotistas. Doutor Marcos? Travou, mas eu perdi os últimos 10 segundos. Doutor Marcos? Oi, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Então, tá bom. A instabilidade aqui não foi embora com a chuva, não. Mas eu perdi os últimos, acho que 5 segundos da sua pergunta, se a questão do registro do acordo, Às vezes seria mais interessante regular algumas questões por alteração de contrato social mesmo do que acordo de cotistas, né, dependendo do assunto que está sendo discutido, né, pela sociedade. Por exemplo... A natureza é diferente, né? Então, no acordo de cotistas... Por exemplo, sucessão, né? Sim. Sim, algumas questões como sucessão, eu acho que é interessante ter no contrato social, até porque não deveria haver uma grande sensibilidade sobre isso, né? Mas eu acho que o acordo de cotistas ainda é um instrumento bastante sólido aí, bastante eficaz, atende os objetivos, preserva a confidencialidade entre as partes, a qualquer momento pode ser levado a registro, não só na OAB, como também em cartório de registro dos documentos, né? É um contrato, né? Com a natureza especial aí, mas não deixa de ser um contrato.
e ele tem sido, na nossa experiência, muito respeitado, né, judicialmente falando, e por árbitros e tudo mais. O Código de Cotistas ele é tido como um acordo muito sólido, né, mais sólido do que um contrato genérico, digamos assim, né? Até, existe aí ainda o fato de que é um acordo assinado entre advogados. Então, claramente, ninguém vai poder alegar aí qualquer tipo de desconhecimento, hipossuficiência, falta de vontade de entrar naquele acordo e tudo mais, né? Então, é um acordo bastante sólido. Eu vejo com bons olhos essa alternativa aí de solução ou prevenção de desentendimentos entre os sócios. Vou fazer mais uma pergunta. Acho que o senhor melhor... sugere que consta no contrato a eleição do juiz arbitral para poder ter um mais específico nesta área, para análise dessa solução? Sim, a gente tem sugerido de maneira consistente a adoção a eleição, da Câmara né? Arbitral da própria OAB. Né, por dois motivos principais. Deve constar no contrato, né? A eleição da Câmara Arbitral, sim, do contrato social. Sim, isso tem constado no contrato. E eu acho que por alguns motivos. Primeiro, porque é um órgão, uma Câmara focada em questões de sociedade de advogados, com toda, né, o conhecimento técnico e o cuidado de manter as nossas tradições e relacionamentos dentro da sociedade de advogados. Então, acho que a Câmara da OAB é a melhor Câmara para tratar desse assunto, embora as partes possam eleger qualquer Câmara, né? A Câmara da Fiesp, a Câmara Brasil-Canadá, qualquer Câmara aceita ser eleita para essa finalidade. Mas a gente tem recomendado que seja eleita a Câmara da Comissão da Câmara de Mediação e Arbitragem da própria OAB. E por isso a gente tem recomendado a arbitragem em questões desse tipo, além da questão da OAB ter essa técnica especial, mas todas as câmaras têm árbitros técnicos em geral, né? Uma forma que tem sido mais veloz de resolver as questões societárias, e também é uma forma que preserva a confidencialidade e a intimidade aí das partes, né? Então, especialmente quando existem relações aí com clientes que podem ser afetadas por isso, a gente entende que isso é adequado. Então, no nosso padrão, a gente disponibiliza no site da OAB, na página da Comissão de Sociedades, a gente disponibiliza, inclusive, dentro do nosso padrão de sociedade, de contrato social, a cláusula já de eleição de foro arbitral, né, de arbitragem, e a linguagem que a gente coloca lá é da Câmara de Arbitragem da própria OAB de São Paulo. Doutor Marcos, essa arbitragem também funciona para discussão entre sociedades de advogados e seus associados, correto? Sim, ela é uma arbitragem. A Câmara ela tem como escopo tratar de questões entre sociedades de advogados e outras sociedades, entre sociedades de advogados e seus sócios, entre sócios, como na qualidade de sócios, e entre as sociedades de advogados e seus associados. Então, a ideia é justamente ter o atendimento para questões das sociedades como um todo. A gente tem também, só para lembrar, a gente tem também a comissão de arbitragem da OAB, que é distinta da Câmara, né? A Câmara faz parte da comissão de sociedades porque ela é focada em questões de sociedades, né? Nas relações típicas de sociedade. Então, a sociedade entre sócios, com associados, com outras sociedades, por aí vai. Mas, no geral, a comissão de arbitragem, ela também, na medida em que haja questões entre pessoas físicas, eu sei que eles também fazem um trabalho para tentar ajudar em mediações, né, em reconciliar diferenças aí entre advogados e pessoas físicas. Mas das sociedades, o natural é ir para uma Câmara formal, e aí o que a gente tem dentro da OAB é essa Câmara da Comissão. Doutor, vou aproveitar o gancho aí da arbitragem. A gente aqui no interior, a gente tem pelo menos eu, assim, uma experiência negativa com relação a custos da arbitragem, né? Já tivemos casos aqui em que havia uma empresa local
em contrato com multinacional em que as duas partes resolveram abrir mão da arbitragem justamente porque o custo da arbitragem é muito elevado. Como é que fica esse custo dentro da OAB? É igual à Câmara de Arbitragem que faz as sociedades comerciais? Olha, a arbitragem, ela é uma forma de resolução, né, de conflitos aí mais cara mesmo do que o judiciário, né? Sem dúvida nenhuma, porque além dos custos aí dos representantes, né, dos advogados e tudo mais, e das custas judiciais, né, em um caso, ou custas da Câmara no outro, existe também o pagamento dos árbitros, né? E no judiciário a gente, em tese, não tem esse custo específico, né? Um custo diluído pela sociedade toda, ter os juízes ali nomeados, desembargadores e tal. Então, ele é mais caro. Agora, na Câmara de Arbitragem da OAB, os custos são significativamente menores do que em câmaras gerais, né? A finalidade da Câmara da OAB não é ter o resultado financeiro, pelo contrário. Até no início da Câmara, se cobrava ali um valor quase que simbólico, né? A Câmara não tem muito tempo, tá? Ela deve ter talvez 10, 12 anos, coisas assim. E se cobrava ali um valor quase que simbólico ali pelas custas e tudo mais, e os árbitros nem cobravam. Então era uma coisa... Mas aí o pessoal, eu não era presidente da comissão ainda, o pessoal mesmo percebeu que não cobravam, mas também demoravam muito para fazer, né? Então não resolvia o problema. Então a pessoa procurava, mas não era o mesmo empenho aí que se tivesse contratado um profissional. Porque, afinal de contas, o árbitro é um profissional, né? A gente como membros aqui da OAB, né, nas diversas subseções, na seccional, com o conselheiro, na comissão, a gente doa o nosso tempo e acho que a gente não pode demandar aí que alguém que vá resolver uma lide aí como árbitro também tenha que doar, porque é um exercício mais técnico, né, bem profissional do assunto até. A gente fica feliz de doar, mas também não pode entender que todos têm que, né, fazer essa doação. Então, a partir de um certo momento, se criou o pagamento de honorários aos árbitros, mas eu posso dizer que eles não representam nem um quarto do que seria normalmente objeto de discussão numa Câmara comercial normal, né? Numa Fiesp, numa Câmara Brasil-Canadá. Então, tentando resumir, vai ser mais caro, sem dúvida alguma, do que uma ação judicial, né? Especialmente quando a gente tem que contratar advogados, né? Se você for advogar em causa própria, mas tem os seus benefícios aí e é muito mais barato do que numa Câmara comercial. Tudo isso posto, se for para discutir sobre um valor muito baixo, não vale a pena, né? Aliás, dificilmente vale a pena até entrar em juízo, né? Melhor tentar fazer um acordo razoável. Aí realmente tem que ter um certo patamar de valores aí para valer a pena ter uma discussão, e é um patamar um pouco acima do que seria no judiciário. Mas eu diria o seguinte, ele é razoável, ele não é como a gente vê em alguns casos, né, especialmente câmaras estrangeiras, a International Chamber of Commerce, né, que às vezes você tem um caso lá e está eleita aquela câmara, você vai ver, tem uma discussão lá que até é bastante dinheiro, mas não é aquele mundo de dinheiro, e para acionar a Câmara, você vai gastar mais na Câmara do que a própria discussão, né? Então, não estamos nesse nível aqui. Obrigado. Mais alguém? Quero cumprimentar nosso conselheiro, Dr. Marco Mussoni, aqui presente. Seja bem-vindo, conselheiro. Quiser falar, faça uso da palavra. Obrigado, presidente Marcelo Henrique. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer escutar os conhecimentos do Marcos Flesch, uma pessoa muito querida. Eu só peço desculpas pelo atraso. Eu estava numa reunião da CAGE até agora e é um prazer aqui estar com vocês, mesmo que de forma parcial e não ter pego o começo. Agradecer ao Milton, Marcelo Zocco, Marcelo Henrique, todos vocês que estão presentes aí, que realmente o Marcos Flesch é o papa do assunto e certamente vai ter muito para nos ensinar. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, doutor Marcos Sônia, que além de conselheiro, nosso vice-presidente da CAD de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Mais alguém quer fazer? Doutor Marcelo Zoff, quer fazer alguma pergunta? Doutor Marcelo Henrique, a única coisa que eu quero dizer é que eu não me surpreendi com a exposição, porque os conselheiros, aí, os colegas de conselho, já tinham adiantado que o doutor Marcos dominaria o assunto, e assim a gente está presenciando, né, Marcelo Henrique? Tudo bem. Doutor Marcos, uma pergunta. Essa questão hoje da circulação dos documentos, dos instrumentos contratuais, da subseção, do escritório do advogado até a seccional, passa pela subseção, ainda em papéis. Tem alguma previsão de alteração, de digitalização, de facilitar, principalmente para as sociedades aqui do interior? Essa é uma questão bastante importante, viu? A gente tem vem desenvolvendo bastante essa digitalização, né? Tem planos de discussão, inclusive em função de uma integração com a Receita Federal também, que tem sido demandada. A gente tem procurado isso pela Rede Sim, mas também uma digitalização geral. Agora, isso estava caminhando até que bem. Em certa medida, a pandemia acho que atrapalhou o pessoal. Essa integradora nomeada pela Receita para auxiliar nisso tudo era a junta comercial. A gente era para ter resolvido tudo isso em setembro. Aliás, era em dezembro de 2019, depois passou para março, depois era setembro de 2020, e não conseguimos ainda desfazer o nó com a junta e com a Receita, né? Então, esse aspecto que a gente esperava contribuir bastante na formação de novas sociedades ainda está um pouco embolado em detalhes técnicos, aí, em questões não falar que é burocracia, mas questões de segurança aí, né, dos sistemas. Aliás, o nosso vice-presidente Carlos Simões tem sido um dos líderes nessas discussões todas. A gente pode até eventualmente pedir para ele dar um pouco mais de detalhe para a gente. Mas o outro aspecto da digitalização é um aspecto que também é importante, e a gente avançou algumas etapas durante a pandemia até para atender essa questão toda de locomoção física, de deslocamento, né, físico, mas que a gente ainda não chegou no estágio que a gente gostaria. Então, hoje, o que a gente tem feito é o seguinte: a gente tem aceito, primeiro, os documentos físicos não precisam passar pela subseção. Várias subseções recebem isso e encaminham para o malote para a gente, é uma possibilidade. Algumas subseções, e a Rio Preto é mais que bem-vinda, tem até treinado os funcionários para fazer uma primeira análise, ajudar o advogado ali em alguma discussão mais breve, para fazer essa análise. Isso é uma faculdade aí, né? Mas aí o documento vem para o malote para a gente, ou a própria sociedade de advogados traz o documento direto e faz o protocolo na sede da OAB aqui em São Paulo. Então, das duas formas funciona. Durante esse processo todo que a gente tem de pandemia e de isolamento e tudo mais, a gente, desde março do ano passado, tem aceito também que seja encaminhado diretamente para a gente por correio. Então, o documento físico pode ser encaminhado por correio e também por correio eletrônico. Então, o documento físico também pode ser encaminhado por e-mail. A gente até criou um e-mail específico, né, para essa finalidade, tendo em vista a pandemia, e a gente criou ali um protocolo especial para que a gente possa ter o documento eletrônico, portanto, naturalmente é uma via digital, não é uma via assinada fisicamente, né? É assinada fisicamente, mas é digitalizada, e aí a gente pede uma declaração para o advogado, para o administrador que está fazendo o pedido, a declaração por e-mail mesmo, que ele tem as vias originais, ele se compromete a preservar essas vias originais, e se a OAB solicitar para ele, tem que entregar para a gente as originais, mas caso contrário, a gente, com o e-mail mesmo, procede o registro, criação da sociedade, ou registro. A gente tem aceito isso durante a pandemia. E a outra opção também é fazer a assinatura eletrônica aí com a chave mesmo, né, reconhecida pela Receita Federal e tudo mais, assinatura eletrônica do documento, e também aí o documento é tido já como original por nós, aí não precisa fazer esse procedimento. Tudo isso para atender a advocacia nesse período de pandemia. Mas o que a gente está trabalhando, e aí para chegar onde a gente quer, é que, na verdade, o processo todo seja todo ele digital. Então, a gente já desenvolveu
diversas discussões internas, a gente desenvolveu um provedor desse serviço, mas que, no final, a gente não entendeu que não era o que deveria prestar o serviço, então passou por um segundo processo de desenvolvimento do provedor e está nesse processo agora, que é um que permita ao advogado entrar no site da OAB, fazer lá mesmo o preenchimento aí dos documentos, assinar isso digitalmente, né, com a chave reconhecida, esqueci o nome da chave, IP, alguma coisa, enfim, e fazer esse processo todo de maneira virtual e também dentro da comissão tudo isso ser processado virtualmente não, digitalmente, né? A gente enfrenta um desafio grande, presidente Marcelo, que é o fato de que a regulamentação ela ainda prevê que o nosso livro é físico. Então, a gente tem algumas limitações aí teóricas societárias que a gente está trabalhando nisso, livro de registro, né, de atos societários. A gente está trabalhando nisso ainda, o Dr. Carlos faz parte desse trabalho que eu mencionei, mas a gente tem vários outros membros da comissão aí ajudando nisso, e infelizmente não é um pepino tão fácil de descascar, né? A gente descasca abacaxi, né? Mas, enfim, não é tão simples assim de resolver, porque muita gente fala, já tem registro digital na seccional X, Y, Minas, Piauí e tal. Mas, na verdade, não é o registro digital. O que eles têm é que eles digitalizam o documento, vira um processo que entra pelo computador, mas, no fim, eles imprimem e registram também fisicamente. O que a gente quer é não ter isso. A gente quer, de fato, fazer tudo digital. E, para isso, tem ainda alguns desafios para passar. E o que seria o primeiro fruto a colher aí, que seria essa interação com a Receita Federal, que permitiria que o advogado já constituísse a sociedade e, ao invés de ter que pegar o documento de constituição, né, contrato social registrado, e levar para registro na prefeitura, né, para licença de funcionamento, e levar na Receita Federal para conseguir CNPJ, ele já entraria na OAB e a gente faria essa integração com a Receita Federal, com todos os municípios do estado de São Paulo, de tal forma que a OAB vai devolver isso para o advogado já com CNPJ e com licença de funcionamento. Mas essa é a integração que a gente está enfrentando, os desafios aí, que eu já não tenho cabelo, não perco cabelo, o Carlos já está perdendo alguns cabelos, para tentar resolver esses problemas aí com a Receita Federal com os municípios, porque por uma questão acho que até dinâmica, faz todo sentido, a Receita Federal ela demandou que houvesse só um integrador por estado, porque ela precisa ter uma interlocução com uma pessoa só por estado. E ela escolheu quem tem mais volume de CNPJs, né? Obviamente não é a Ordem dos Advogados, no caso de São Paulo foi eleita a Junta Comercial, que é quem tem mais volume, faz todo sentido, que tem que fazer uma série de investimentos lá para isso tudo também. E agora temos que nos integrar ao sistema de integração da Junta Comercial para permitir que tudo isso aconteça. Então, tem um desafio tecnológico. Eu posso dizer que a nossa seccional, aí, nossos diretores, inclusive a doutora Raquel Preto, que é a nossa tesoureira responsável pela área de TI, tem feito investimentos e tem procurado atender aí para conseguir fazer essa integração, mas não é a tarefa mais simples do mundo. Especialmente quando a gente olha o número de municípios que a gente tem em São Paulo. Porque para isso funcionar, eu preciso ter todos os municípios dentro desse sistema com a Junta e com a OAB, e não quero desmerecer as outras seccionais que já conseguiram algumas integrar a rede sim, mas eles não têm tantos municípios e não tem o número de sociedades que a gente tem, né? A gente sozinhos aqui em São Paulo tem mais de 1/3 de todas as sociedades do Brasil. E temos aí mais de 500, acho que são mais de 500 municípios, né? São menos subseções, porque englobam alguns municípios, mas, se não me engano, a última vez que eu ouvi eram mais de 500 municípios, e todos eles têm que estar dentro desse sistema com o JuSesp e aí com a gente também. Então é isso, para resumir, na pandemia a gente tem aceito tudo por e-mail para evitar esse deslocamento, mas o que a gente quer é mais do que isso, a gente quer ir para o próximo padrão, e aí são dois desafios que a gente enfrenta, esse da integração com a Receita e a digitalização por si só, que é o objetivo aí final de evitar que o advogado precise até imprimir qualquer papel. Mas hoje ele imprime, assina, coloca no e-mail, tem lá no nosso site, na nossa página, no site da OAB, na página da comissão,
todas as instruções, como os e-mails específicos para ele encaminhar isso. Ele coloca isso em PDF ou como for, encaminha isso e a gente processa como se tivesse o original em mãos. É só ele declarar que ele tem os originais lá e estão guardados. Esse é o remédio que a gente achou para nossa fase aqui. Muito bem. Espero ter respondido. Acho que me estendi demais, mas é para dar um pouco do sabor aí para vocês dos desafios que a gente está enfrentando. Muito bom. O importante é que a perspectiva é de que melhore para toda a advocacia, né? Sem dúvida. E a gente também... Pode continuar, doutor Marco. Não, eu ia falar que a gente também tem essa percepção, que eu acho que é muito importante, que a gente, como OAB, a gente e da Comissão de Sociedades, a gente está aqui para servir o cliente, né? As sociedades de advogados são nossos clientes. A gente está aqui para garantir, dar segurança de que todos os atos são válidos, todos eles gozam de fé pública. A gente brinca, né? A gente emite certidões de nascimento e de morte de sociedades de advogados, tudo com muita responsabilidade, mas a gente não perde de vista que a gente quer ser e busca ser um facilitador, né? Então, tudo aquilo que a gente tiver de contribuição, de ideias do que pode ser feito para melhorar essa relação, especialmente, né, como você mencionou, doutor Marcelo, de subseções que têm essa distância física, como é que a gente consegue apressar essa digitalização, como é que a gente pode, eventualmente, ter ajuda para facilitar essa remessa quando ela é física, para facilitar uma avaliação, contatos. A gente está 100% aberto para melhorar isso. A gente realmente gostaria de ter nossos clientes sempre satisfeitos. Estamos lutando para isso, para servir a advocacia. Mas se a gente puder ajudar, se vocês tiverem ideias, são sempre muito bem-vindos. Maravilha. Alguém mais, doutor Milton José Ferreira de Mello? Não, só dizer que esclareceu muitos pontos, certamente, e o Marcos aí tem acompanhado, o Carlos eu não estou vendo aqui, mas tem alguns eventos aí programados pela Comissão de Sociedade de Advogados para o Estado inteiro, né? O Marcos certamente, no momento apropriado, vai trazer essas notícias. Há uma possibilidade aí de fazer a comemoração dos 5 anos aí da lei que promulgou a Sociedade Individual de Advocacia. Então, muitas coisas. E eu acho que tem diversos temas, né, Marcos, que a gente pode pensar, né, que estão sendo discutidos aí, nomes, a responsabilidade, questão tributária, né, para discutir com os colegas. Eu acho que é uma coisa bacana para a gente pensar em outros eventos aí. E aí trazendo a subseção de São José do Rio Preto, Colégio de Presidentes, né, e todo mundo aí de uma forma que a gente preste esse serviço, como diz o Marcos, para os nossos clientes, né? Que somos nós e os nossos colegas advogados aí, as sociedades. Né? Então é isso. E eu quero agradecer, né, ao Marcos, aí, ao Marco Kais, o presidente da Sociedade de Advogados aqui de São José do Rio Preto, Lucas, né, o Ricardo Gazzi, aqui da Direito Empresarial, Marcelo Henrique e Marcelo Zocchi, aí, pela receptividade. Da minha parte, é isso. Eu procurei aí trazer, né, uma conversa com o Dr. Lucas, o que nós temos aí a apresentar aí, que é o nosso presidente Marcos Flesch, aí, com todo o gabarito e o conhecimento que ele tem aí para fortalecer a advocacia. Tá? É nesse sentido, presidente Marcelo, muito obrigado. Nós que agradecemos. Quero também registrar a presença do presidente da OAB de José Bonifácio, meu amigo, doutor Rodrigo Fachin de Medeiros. Se quiser fazer uso da palavra, está com a palavra, meu amigo. Bom, enquanto ele se ajusta lá, doutor Ricardo Gazzi, nosso coordenador da Comissão de Direito Empresarial, sua manifestação. Obrigado, Marcelo. Voltar a desejar uma boa noite a todos. Parabenizar ao Marcos. Marcos, brilhante exposição. É importante abrir essas discussões, é importante trazer tudo o que está acontecendo
né, o planejamento, e assim, interessante quando você diz, né, de sociedade de advogados são os nossos clientes. Acho que essa é uma visão importante que você traz, de que a OAB está ali para servir, né? E aí nós fazemos parte disso, né? De trazer os colegas e servir aos colegas. Então, parabéns, Marcelo, parabéns, Lucas, Marco Kais, Milton. Foi realmente uma exposição, um evento gratificante. Muito bem. Nossa conselheira, a doutora Suzana Helena Quintana. Eu só queria agradecer a oportunidade de ter aprendido, agradecer ao Lucas, ao Milton, aos meus colegas do conselho, aos Marcelos, ao Marcelo, presidente da 22ª, e ao Marcelo, presidente do colégio. Dizer que fiquei muito feliz de ver amigos. Há muito tempo não vi o Marquinho Kais, há muito tempo não vi o Ricardo Gás, então foi muito bom encontrar com vocês. E principalmente agradecer a você, Marcos Flesch, porque isso foi realmente um aprendizado. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, um grande prazer. Nosso conselheiro da nossa cidade maravilhosa, Votuporanga, doutor Fernando Mariano, com a palavra, meu amigo. Bom, boa noite novamente. Como disse no início, eu tinha certeza dos conhecimentos do nosso amigo aí, o conselheiro Marcos Flesch, nos brindou com esclarecimento de várias dúvidas, novos conhecimentos. Parabenizo o presidente Marcelo Henrique, todos os membros, todos os colegas envolvidos nesse evento de hoje, nosso conselheiro Milton, e falar da satisfação de rever todos e agradecer mais uma vez o convite e desejar que todos fiquem bem, em segurança e com muita saúde. Fiquem com Deus. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Doutor Marco Kais, as suas considerações finais? Obrigado, Marcelo. Realmente é um prazer enorme aqui poder estar reencontrando todos os colegas aí de OAB nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né? Realmente é gratificante. Nós tivemos a oportunidade de ouvir uma palestra muito gostosa, muito esclarecedora, e nós aqui da Comissão de Sociedades aqui da subseção gostaríamos de poder ter uma participação mais próxima com a comissão da nossa subseção, da nossa seccional, desculpe. E, então, assim, eu gostaria de poder estar mais próximo, de estar participando também dos eventos, para que a gente pudesse também transmitir aqui para os nossos companheiros de comissão o andamento das coisas aí por São Paulo e podermos realmente interagir um pouco mais, que eu acho que dessa forma nós vamos poder atender de uma forma mais efetiva os nossos clientes, como disse o Dr. Marco. Muito obrigado, uma boa noite, parabéns, Dr. Marcos, muito obrigado pelas suas palavras aí, pela sua presença. Nós que agradecemos. Meus amigos presidentes de subseção aqui presentes, querem fazer uso da palavra? Doutora Marlene, doutor Rodrigo. Meu amigo, gratidão pelo dia de hoje. Olha que palestra esclarecedora. A subseção aí de Rio Preto está de parabéns. Eu adorei a palestra. Muito obrigado pelo dia de hoje. Mandar um abraço aqui para o meu presidente Marcelo Zóquio e para todos vocês, viu? Muito obrigado pelo uso da palavra. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Amém. Mais alguém? Doutor Rodrigo Fachin conseguiu conexão? Quer usar a palavra? Bom, eu quero agradecer, mas antes disso, Dr. Marcelo Zóquio, eu gostaria de pedir licença ao amigo para ouvir o Dr. Marcos Flesch antes de nós encerrarmos as suas considerações finais, Dr. Marcos.
conexão, doutor Marcos, Luque. Doutor, caiu a conexão dele, viu? Estou tentando restabelecer. Ele está no celular, porque ele estava por outro canal? Então, deu tela preta aqui, sabe? Eu acho que até o celular dele deve ter caído, viu? Tá. Bom... Ele justificou, né, doutor Marcelo? Justificou a grande chuva que está na capital, né? Ah, ele avisou? Ah, não, antes, né, doutor Lucas? Ele falou da chuva. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os presentes. Muito obrigado, tá, por terem compartilhado conosco esse momento ímpar, né, desse ensinamento, desses esclarecimentos tão importantes para nós, advogados, né, que temos na nossa atividade essa peculiaridade de não sermos empresas, não termos uma atividade comercial, mas termos a nossa formalização, e isso gera muitas dúvidas. Então, eu acredito que foi muito esclarecedor. Eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado aí pela presença. Nós que agradecemos você, meu amigo, Dr. Lucas de Oliveira. Bom, eu acho que ele fez contato contigo. O Dr. Marcos voltou. Voltou? Voltou. Eu caí aqui, peço desculpas, tá com essa instabilidade aqui, eu resolvi voltar pelo celular, que tá mais seguro aqui. Muito bem. Doutor Marcos, nós estamos... Isso, só gostaria de considerar a palavra para as considerações finais, né? Olha, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, né? É uma satisfação muito grande poder interagir com vocês, especialmente aí um agradecimento ao Dr. Marcelo Henrique, né, o presidente da subseção, o Dr. Lucas, que participou da elaboração e idealizou o seminário aí junto com o nosso amigo do Conselho, o Dr. Milton Ferreira de Mello. Então, eu queria muito agradecer a todos vocês, e em nome de vocês, agradecer a toda a subseção, a todos os nossos colegas e amigos conselheiros. Esse é um tema que eu entendo que fica cada vez mais relevante, né, com as sociedades unipessoais, essas fusões e depois separações e tudo mais. Então, estamos sempre à disposição. A comissão Sociedades, da qual eu estou presidente, está sempre à disposição de vocês. O doutor Marco mencionou a disponibilidade e a vontade de trabalhar mais juntos, sem dúvida nenhuma. Vamos conversar depois do seminário aqui e a gente vai afinar aí esse trabalho para que fique cada vez mais perto das sociedades. Então, um grande agradecimento, um abraço a todos vocês, estou à disposição para qualquer evento, para qualquer dúvida, estamos sempre à disposição aqui. É isso, presidente, muito obrigado. Eu que agradeço, nós agradecemos. Doutor Marcelo Zocchi, eu fiz a abertura e como este evento foi realizado de forma conjunta, a subseção e o colégio, eu quero pedir licença para que Vossa Excelência encerre o evento, mas antes, nas minhas considerações finais, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, e nesta noite maravilhosa para São José do Rio Preto, em que muitos amigos estão aqui, em especial os conselheiros. Quero agradecer aos conselheiros Milton, Suzana, Odinei, Fernando e Marco, que estiveram conosco. Quero agradecer aos nossos amigos presidentes de subseções aqui, que nos dão a honra de estar conosco. Quero também agradecer a esses 3 colegas advogados de São José do Rio Preto, que coordenam de forma gratuita e voluntária comissões importantes da nossa advocacia. Dr. Marco Cais, da Sociedade de Advogados, Dr. Ricardo Gazzi, do Direito Empresarial, e em especial o Dr. Lucas de Oliveira. Dr. Lucas de Oliveira, coordenador da Comissão de Fusões e Aquisições, a única que nós temos em subseção no estado de São Paulo pela nossa ordem. Dr. Lucas, o responsável por ter realizado esse evento com todo o seu empenho, o seu trabalho, e o Dr. Milton, que fez esta ponte entre a subseção e o Dr. Marcelo Zocchi, e esse presidente sempre à disposição do colégio e de todos os amigos aqui. Muito obrigado a todos. E Dr. Marcelo Zocchi, com a palavra para o encerramento do nosso evento. Muito obrigado e fiquem com Deus. Bom, primeiro agradecer ao Dr. Marcos, responsável por reunir, né, esse grupo maravilhoso aqui nessa noite. Obrigado, Dr. Lucas, Dr. Ricardo, Marcos Cais. Foi um prazer conhecê-los. Agradecer a presença dos conselheiros, o Milton, a Suzana, o Marco, o Fernando, o Odinei também que esteve aqui. E também cumprimentar o colega aqui de Monte Alto, o doutor André, advogado militante na cidade, se fez presente aqui na palestra.
os presidentes também, o Rodrigo, a doutora Marlene. Muito obrigado a todos. Espero que a gente tenha mais oportunidades aí de juntos, né, doutor Marcelo Henrique, a gente vem pregando cada vez mais a união da subseção, das subseções, a união da advocacia, e são nesses eventos que a gente coloca em prática. Muito obrigado a todos, um abraço. Doutor Marcelo, se me permite, eu pedi, mas eu pulei. Eu quero agradecer, me desculpa, doutor Marcos, Rafael Flesch, muitíssimo obrigado pela sua apresentação, por estar conosco aqui. Me peço desculpa por não ter esquecido de falar o seu nome. Muito obrigado. Conte sempre com essa subseção, com esse presidente. A OAB é nossa e Vossa Excelência, não tenho dúvida, está prestando o serviço que a sociedade de advocacia do Estado de São Paulo merece. Portanto, que continue com esta força e a liderança dessa sociedade advogada de todos nós. Um grande abraço a todos. Um abraço, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos. Obrigado a todos. Obrigado.